Sejam bem-vindos ao canal Evidências. Eu sou a Lei, abrindo mais uma live para você com o título Super Live, Arqueologia Proibida, a Arca de Noé, a veracidade histórica, com o questionador oficial Li. Primeiramente, vamos agradecer aqui ao maior de todos, o nosso único e verdadeiro Deus vivo, o Criador do firmamento, da terra e da vida. Muito obrigado, meu Senhor. E também agradecer essa galera massa que vem chegando aí. Galera massa chegando aí, atualizou. Aí, agora sim. Hoje estamos recebendo aqui como preletor da live, né? O questionador oficial, o Li, o irmão Li, a qual ele vai estar aqui trazendo assuntos muito bacanas. Eu venho recebendo muitos elogios aí da participação das lives, né, que a gente faz com o irmão Li aqui. O pessoal tá gostando muito. Né? É um conhecimento assim que deixa a gente assim, impressionado, né? Conhecimento histórico do irmão Li, né? Então, vou passar a palavra aqui para o irmão Li. Irmão Li, muito obrigado aí pela presença, por mais essa live, né? E toda honra e glória ao Criador. Vou passar a palavra para ti aí, para os seus adendos iniciais. Fica à vontade, tá em casa, ok? Tá contigo. Boa noite a todos e a todas, em especial o irmão Alê e todos os outros integrantes aí inscritos no canal deles. Enfim, agradecer primeiramente a Deus que nos dá vida e saúde para podermos caminhar dia após dia e podermos aqui aprender um pouquinho mais sobre a verdade, né? Quero agradecer a todos que estão por aí e vamos tentar aí ir comunicando e tentar compartilhar um pouquinho aí de conhecimento e crescermos juntos, né? Assim que o irmão Alê estiver preparado, a gente já pode iniciar. Os adendos finais, os adendos iniciais são esses e é isso daí. Obrigado, irmão Li. Pessoal, então peço aí a ajuda de vocês, tá? Quem se esqueceu, clica no like, ok? Não é por vaidade que a gente pede, assim, eu nem pediria, nem ia pedir se fosse o caso, é para ajudar no algoritmo mesmo. A plataforma trabalha com esses algoritmos aí, né? Então, quando você clica no like, em outras palavras, você está dizendo assim para a plataforma, tô gostando do vídeo ou da live, pode compartilhar aí. Então, nos ajude aí com o seu like, ok? Quem puder, claro, compartilhar a live, a gente agradece demais, muito obrigado. E então, vamos dar início a mais esse estudo incrível aí do irmão Li. Certo, irmão Li? Muito obrigado. Vamos iniciar então, pessoal. A gente vai interagindo aí, qualquer coisa que eu souber, a gente vai conversando aí. Vamos falar então, quinto encontro, falando aí. Ontem não deu pra gente se encontrar, mas vamos falar hoje aí, brevemente aí, a respeito da veracidade histórica da Bíblia Sagrada, né? Então tá, então assim, começa iniciando aqui, falando um pouco desse livro. Esse livro aí é um compilado em que tem 31 livros a favor, não somente da Bíblia, né, mas que fala a favor do criacionismo. Ele não é tão novo, né, ele é um pouquinho antigo, mas é um livro que seria, a tradução ao pé da letra seria uma resenha, né, ou uma espécie de revisão de 31 livros criacionistas. E aí tem vários aí que eu estou listando aí, todos podem ver. O autor desse livro é o biólogo Stanley L. Einberg. Ele foi fundador do National Center for Science Education, que seria o Centro Nacional de Educação Científica. Seria uma espécie de organização sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, que tem o objetivo justamente não só, assim, seria de educar, né, orientar, demonstrar às pessoas aspectos também científicos e educacionais a respeito aí de incoerências vinculadas a, por exemplo, evolucionismo e outras falácias aí que é tida como ciência verdadeira, né? A sede seria a cidade de Oakland, que é perto ali de São Francisco, região metropolitana, né? Lá na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Então, assim, tem vários livros que corroboram tudo isso, ainda que não sejam muito divulgados, tá? Então tá. Além desse livro, a gente tem vários outros, né? Além desse livro de Stanley, a gente pode citar vários outros que corroboram não somente a criação bíblica, mas a história da Bíblia Sagrada como um todo, né? Esse primeiro aí seria um caso de criação
que falaria justamente de falácias vinculadas à evolução. O segundo fala mais sobre uma explicação do que seria a criação bíblica, né? Que, segundo alguns autores, seria uma alternativa, mas na verdade é a verdade, como a gente sabe. E esse livro ele fornece uma estrutura bem importante, robusta, a respeito de argumentos e evidências científicas a favor do relato bíblico, né? O terceiro aí fala a respeito de provas contra a ideia de uma Terra de milhões e bilhões de anos, como essa ciência tresloucada diz, né? Seria uma crítica da datação radiométrica, inclusive, tá? O quarto livro, né, eu vou falar logo à frente, mas se a gente procura na internet, nós encontramos vários livros que corroboram a Bíblia Sagrada, né, a veracidade da Bíblia Sagrada. Então, assim, não é um, não é outro, não são poucos, são vários, apesar de não ser muito disseminado, tá? A gente tem outros muito importantes também. Poderia citar aqui um livro que fala sobre a ciência da criação, em que os autores, que é o Dr. Henry Morris e Dr. Gary Parker, esse daí eles falam o que seria a ciência da criação, né? Ele fala nesse livro, que é americano. Esses autores, eles eram ex-evolucionistas, tá? E justamente pela imparcialidade, por ser sinceros, eles fizeram um estudo um pouco mais aprofundado, né, do criacionismo e do evolucionismo, e eles, de evolucionistas, passaram a acreditar no criacionismo. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque a maioria das pessoas aí, desses ateus contemporâneos, eles costumam falar que os religiosos, os criacionistas são fanáticos e não sabem o que estão dizendo, né? E a gente vê que há muitas histórias similares, como o Dr. Henry Morris e o Gary Parker, que eles fizeram um livro, estudaram e se transformaram para criacionistas, né? Então, isso é muito interessante. E aí fica a dúvida, né? Será que é a Bíblia que está com a razão? Será que... Como é que a gente descobre isso, né? Por isso que a gente tem que investigar. Temos que estar constantemente buscando aí provas, porque isso não vai sair na sessão da tarde, no Fantástico, né? A respeito, vamos ver aqui a veracidade da história da Bíblia. Será que, né? Então, é um pouquinho assim, apesar de não ser muito divulgado, tem fontes suficientes, mais do que suficientes, para a gente corroborar esse livro que é a verdade, propriamente dita, né? Então, assim, é basicamente isso daí que a gente ia falar nesse caso aí. Há muitos outros, né? Esse daí fala sobre a história do Êxodo, né? Seriam os milagres do Êxodo e a descoberta de um cientista das extraordinárias causas naturais das histórias bíblicas, né? Que seria uma tradução mais ao pé da letra, assim. Só lembrando, esse autor aí, que dá para ver aí com a letrinha pequena, Colin J. Huntress, ele é um físico britânico, muito graduado, inclusive, né? Ele foi professor de ciências aqui em Merritt University, lá em Londres. E, assim, ele mostra tenta desvendar várias importantes passagens e evidências da história da Bíblia, né? E citando principalmente o Êxodo, tá? Mostrando que, não somente historicamente, mas também cientificamente, a verdadeira ciência, a Bíblia, é plenamente capaz de ser provada e testada, né? E a gente, cada vez que prova, a gente somente comprova, a gente não refuta, né? Tem ele em português também, é muito interessante, vale a pena a gente ler isso daí. Esse daí é o autor, né? Colin John Huntress, esse físico aí, bem famoso, inclusive, tá? Tem outros, né? A Ciência Descobre Deus, tem vários. Então, assim, se for citar aqui, eu ficaria até amanhã, porque parece que faltam evidências, que faltam livros, que faltam fontes, mas na verdade não é isso, é porque é pouco divulgado, basta a gente procurar, ainda que seja um pouquinho mais difícil, tá? Então, assim, além dos livros em si, como vem falando a respeito da arqueologia, da história, da ciência, né? Várias coisas assim muito importantes a respeito da veracidade histórica da Bíblia. E ainda que a gente não esteja muito familiarizado com nomes tipo William Flinders Petrie, que é esse senhor, Howard Carter,
que fez várias buscas no Antigo Egito, né? Leonard Hawley, que é esse senhor, Kathleen Kenyon, né? Uma senhora que encontrou várias coisas a respeito de arqueologia, história passada, o famoso William Foxwell Albright, que eu já citei anteriormente, né? Todos esses personagens são, assim, personagens muito importantes na arqueologia como um todo, e muitos deles utilizaram fontes históricas bíblicas, comprovando, né, inclusive várias vezes. Conforme eu já falei nos encontros passados a respeito de Albright, que foi esse último aí, a gente pode entender um pouco melhor que a história, a arqueologia como um todo, ela somente comprova a Bíblia, né? E se você tem esse desejo de encontrar a verdade, né, busque a Bíblia, você vai encontrar várias provas que, assim, é muito interessante, é muito bacana e mexe com a gente mesmo. Só que eu ressalto, isso às vezes demora um tempo, ainda que não seja muito disseminado, pelo contrário, é dito justamente o contrário do que a gente fala aqui na maioria das mídias convencionais. Mas quando a gente procura de forma afim, né, com vontade, de forma imparcial e sincera, a gente encontra a verdade, que é justamente o que a Bíblia fala a respeito dos bereanos, né? Nós temos que ser bereanos não somente na Bíblia, mas nas verdades que envolvem o nosso mundo, a história e tudo isso, né? Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo nesse exato momento também justamente comprova a profecia da Bíblia, que é o mandamento que é ide e pregai o evangelho. Se a gente está em busca da verdade, estamos testificando esse evangelho bíblico, encontrando a verdade, nós estamos encontrando a Bíblia, porque ela é a verdade, né? E ainda que o mundo ele tenta ocultar, tenta apagar todas esses achados, essas verdades, a verdade ela sempre vem à tona. Pode demorar um pouquinho, mas ela vem à tona, tá? Então, assim, é fundamental e é muito bonito tudo isso, tá? Lembrando em conta também que em Mateus 24:14 fala que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, nós estamos nesse contexto. Está sendo pregado, está sendo falado, está sendo comprovado, né, a olhos vivos. A gente vê aí a cada dia tudo isso se cumprindo, né? A palavra de Deus determinou, pronto, vai acontecer, tá? Entendido isso, a gente entendendo isso, apesar de não rememorar novamente a história do papiro, a árduha produção dos pergaminhos do passado, a imprensa de Gutenberg, até chegar nós, né, hoje em dia com essa produção de livros, como é feita hoje, né? Preciso relembrar porque a gente falou isso nos encontros passados. Antigamente não era dessa forma, a disseminação de informações e conhecimentos era de forma mais paulatina, era mais difícil, né? Como a gente já falou. E aí, o povo entendia, conhecia um pouco mais disso num passado mais próximo, através das fontes clássicas, como, por exemplo, da literatura grega e romana, né, como é o caso do Heródoto, que está nessa estátua, o próprio Xenofonte, né, o Flávio Joséfo, que é essa figura aí, e o Plínio Jovem, que são importantes, assim, são historiadores que a história tradicional utilizava para encontrar achados do passado, né? Só que hoje, apesar de ter tem mais de 2.000, 3.000 anos das histórias da Bíblia, por mais que às vezes pareça ser difícil nós encontrarmos provas, ainda hoje se descobre. Então, assim, tudo isso é muito bem feito, é muito bem arquitetado e, assim, é perfeito na consumação da Bíblia Sagrada, tá? E apesar de, no passado, não ser tão fácil, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. E é por isso que o problema hoje não é informação. Hoje é a gente procurar nas fontes corretas, tá? Então, irmão, como é que tá aí o chat? Alguma coisa aí diferente? Não, o pessoal tá interagindo aí, conversando. É só a galera fera.
É isso aí, a live tá muito boa. Tô aqui, ouvindo aqui. Muito massa. Muito legal esses fatos históricos aí, né? Caramba, muito massa mesmo. Pode continuar, irmão Lee. E aí tem uma frase muito bacana do ex-primeiro-ministro britânico, né, Winston Churchill, falava: a verdade ela é inconvertível. A malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas no fim, lá está ela. Ou seja, durante mais de 2000 anos, eles tentam atacar a Bíblia, acabar com ela, falar que é uma lenda, tentar de todas as formas, né? Antigamente já tentaram queimar vários livros, enfim, né? Cercear o conhecimento. Só que não deu certo e nunca vai dar, porque a palavra tem que ser pregada e isso está cumprindo, né? E antes era difícil a gente entender, disseminar essas informações. Hoje, a artimanha que o inimigo tenta fazer é justamente colocar verdades entremeadas com mentira. Então, cabe nós filtrarmos e tentar encontrar, de fato, pedindo sempre orientação a Deus. Então, vamos prosseguir. Isso, né, encontrar aí através né, das fontes, da pergaminhos, histórias, entender todo esse compilado, isso, de fato, é ciência. Isso é a ciência verdadeira. Examinar, colocar provas, né? A gente já falou aqui estamos tentando construir de forma racional, empírica aqui, e entender a fabricação da Bíblia. A gente falou sobre a história envolvida, falamos inclusive de alguns outros livros, de forma breve, obviamente, não dá para a gente esgotar todos os conhecimentos, né? Como, por exemplo, o Alcorão, o Vedas, nós citamos a respeito da história, como que foi feito ali, né? Alguns argumentos a favor e contra, inclusive, a Bíblia, né? E observamos que até o momento, até agora, irmão Ale, a gente vê que a Bíblia somente foi comprovada. Ela parece ser a verdade inquestionável. Com certeza. E até o momento não teve nenhuma prova contrária a respeito disso. Em contrapartida, os outros livros e as outras culturas, ciências, enfim, sempre tiveram algum furo, alguma coisa que ficam abaixo da veracidade da Bíblia histórica. Esse que é o objetivo da gente encontrar a verdade. A gente está vendo que a Bíblia é a verdade. Então, assim, a gente constata de forma, assim, através de provas, que a Bíblia ela é muito mais do que um livro religioso. E apesar de ser depreciada injustamente aí por muitas pessoas em todo o mundo, ela é o livro mais extraordinário. E não somente com viés histórico, mas tudo que você imaginar, ela tem ali. Se a gente somar todas as outras particularidades, não muito mais do que as provas que eu venho trazendo aqui, ela, por si só, seria um livro passível de total credibilidade, sendo, inclusive, tendo que ser colocada não somente nas escolas, nas universidades, muito mais do que uma fonte religiosa, mas sim uma fonte histórica. Isso deveria ser a verdadeira ciência, né? Só que a metodologia científica não traz isso, né? A gente está trazendo provas, nós estamos trazendo argumentos. Só que a ciência, que deveria, como já falei anteriormente, observar as provas, observar métodos, formular hipóteses, realizar ali experimentos, né? Será que a Bíblia tem provas que comprovam ela? Ah, não tem. Então, refutamos essa hipótese que ela é veracidade. Só que, até o momento, todas as provas somente corroboram ela. Então, a gente está formulando a hipótese e estamos vendo, né, que ela é uma hipótese verdadeira. Então, a Bíblia é realmente científica também. Só que a grande parte da falsa ciência, da pseudociência, exclui ela por viés, muitas vezes, né? E, infelizmente. Lembrando que esse papel que o método científico hoje faz, né, de desenvolver premissas e hipóteses e submeter a provas, a testes, isso acaba perfazendo a metodologia científica, ela pode provar várias coisas, mas não todas, porque ela também é limitada, né? Então, assim, vou tentar falar de forma simplificada para a gente entender o raciocínio. Não vou entrar em detalhes a respeito aqui de
elétron e dualidade. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O que acontece? O elétron, ele, né, todo mundo sabe que isso daqui é um átomo e o elétron que fica girando, né? Que a ciência diz. O elétron, ele tem um comportamento que a gente chama ele de dual. O que significa isso? Um físico, Louis de Broglie, que é muito famoso, físico francês, na tese de doutorado dele, ele fez um experimento, né, a respeito da teoria de onda dos elétrons. Isso há ser quase 100 anos, né? Isso lá em meados de 1920 e poucos. Apesar de ele ter sido muito criticado na época, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1929, né? E no contexto do mundo subatômico, né, do átomo ali, é algo assim muito estranho de entender. Por quê? Porque o elétron, apesar de ele ser teoricamente uma partícula, ele pode se comportar como uma onda. Ou seja, esse daí é o comportamento dual que a ciência diz que ele tem, né? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso daqui é os cientistas que dizem isso. Então, para se ver um elétron, ele se comportaria como uma partícula, mas quando ele se propaga, ele seria uma espécie de onda. É algo bem estranho mesmo. E justamente por isso que tem esse aspecto dual, né? Partícula-onda. E aí, esse famoso experimento aqui da dupla fenda, que é esse que a gente pode ver aqui, constatou isso, né? Apesar de ser algo meio contraditório, meio obscuro, né? Parece conversa estranha isso, mas isso é a teórica verdade, né? E além disso, tem muitas outros nuances vinculados a isso daí que a gente poderia citar. Eu não vou citar todos os detalhes, obviamente, né? Mas, por exemplo, o princípio de incerteza de Heisenberg, que é muito falado na física, seria uma espécie de mandamento físico que tenta determinar a posição do elétron ali, mas não consegue. Por isso que é o princípio de incerteza. Então, para você enxergar ali o elétron, você não consegue. Por quê? O fóton, que seria a luz, quando chega até o elétron e retorna à nossa visão, o elétron já mudou de posição, por ser tão rápido, ser tão dinâmico. Tá, vocês vão entender o que estou querendo dizer com tudo isso. Isso traduz que no mundo subatômico é muito complexo esse entendimento. E é difícil a gente provar todas essas coisas. Da gente submeter ao método científico falado anteriormente, a gente comprovar de forma inquestionável e irrefutável que é uma verdade assim, para além de qualquer dúvida. E por isso tem esse princípio da incerteza, né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque as coisas são extremamente complexas. Não é simples provar uma verdade pela metodologia científica, incluindo as provas do elétron, de átomo, de 1 milhão de outras coisas, e inclusive as provas da Bíblia, de histórias do passado, e aí entraria até a existência do próprio Deus. Por quê? A gente não consegue adaptar tudo isso, são coisas diferentes. E, ao mesmo tempo, o fato de não termos todas as provas de que o elétron é dessa forma, comporta desse jeito, ou daquele de forma irrefutável, ou temos todas as provas da Bíblia, o fato da gente não ter todas essas provas não significa que ela é uma mentira, ou que ela não é passível de verdade, entende? Então, assim, essa hipótese, ela deixaria de existir. Esse argumento, ele é muito utilizado por ateus para justificar a ausência de Deus. Se não consegue provar Deus, se não consegue provar todas as coisas da Bíblia, quer dizer que ela não existe, quer dizer que ela não é passível de crédito. Isso não é um pensamento racional, não é um pensamento científico aceitável, né? O próprio famoso teórico, né, que de cientista não tem nada, né, que é o Carl Sagan, o ateu, inclusive, ele dizia: a ausência da evidência não significa evidência da ausência. Ou seja, a ausência das provas de comprovação da Bíblia ou de Deus não quer dizer que ele não existe. Ele tentando falar para outras coisas, mas a gente pode aplicar para essa questão. Então, assim, a gente não pode negligenciar a historicidade e a veracidade da Bíblia porque a gente não tem todas as provas. A gente não precisa de todas as provas dela para saber que ela é ou não a verdade. Nós temos provas já suficientes para entendermos que ela é um livro diferente de todos os outros, né?
E aí é que vem. Por que, então, será que ela é negligenciada? Por que que, por exemplo, várias outras coisas que não têm essas provas são aceitas como verdades e a Bíblia não? Né? Fica aí a dúvida. Lembrando que, né, Carl Sagan fala isso, ó, ausência da evidência não significa evidência da ausência. Lembrando que a metodologia científica ela foi criada por homens e, por isso, ela também é limitada. Né? Irmão Lee, Pode falar. também vale lembrar, né, que esse Carl Sagan aí, ele tinha uns comportamentos meio estranhos, né? Completamente. Falava abertamente que usava droga, né, o cigarrinho do capeta. Mas por que o jornalista, mas por que tu usa? Ah, é pra mim poder viajar pelo cosmos e entender as estrelas. Misericórdia. Não, mas é brincadeira. Um salve aqui pro nosso querido irmão Flávio. Tudo bom, irmão Flávio? Canal do Evangelista Flávio, né? Se você ainda não conhece, que é muito difícil, né? Se você é meio inscrito, você vai conhecer, né? Então, mas se chegou novo aí, se inscreva também no canal do Evangelista Flávio, ok? Para ter aí um upgrade no seu conhecimento e na sua fé, beleza? Irmão Lee, posso dizer aqui, acho que olha, uma das melhores lives que está acontecendo aqui no canal aí nos últimos tempos é essa de hoje aqui. Muito bacana aí esse estudo que está trazendo, viu? Muito obrigado, ok? Vou pedir, se o irmão puder colocar o link do seu canal no chat, eu queria fixar ali para a galera se inscrever, por gentileza. Ah, sim. Tá bom? Pode continuar, irmão Lee. Beleza. Então, só recapitulando, né, pessoal? A ausência de todas as provas da veracidade histórica da Bíblia Sagrada não quer dizer que ela não é um livro passível de crédito, como os ateus de hoje em dia quer dizer. Isso é a maior furada que eles podem argumentar. E aí, lembrando que, como eu disse anteriormente de forma bastante simples, né? A metodologia científica ela foi criada por homens. Como tudo é criado por homens, tem defeitos, ela também tem. Ela também é limitada. Então, querer determinar Deus pela metodologia científica é uma heresia, né? De forma direta e inquestionável, é algo que não tem o menor nexo, né? Só que se a gente tem humildade e sinceridade, sabendo que a própria e verdadeira ciência dos homens pode não ser absoluta, né? A gente pode entender um pouco melhor os mistérios de Deus. Lembrando, se há um Deus e se ele é infinito e ele criou tudo e todos, não é Deus que deve se rebaixar e encaixar-se na ciência, mas é a verdadeira ciência, diferente dessa de Carl Sagan, que deve se humilhar e encaixar em Deus, porque ele é soberano e infinito. E isso os cientistas e os ateus contemporâneos não conseguem entender, por conta de parcialidade. Eu coloquei, agora consegue, eu coloquei como moderador, agora consegue colocar o link. Tenta colocar agora. Agora acho que dá, viu? Tá. Isso, pode continuar. Então, assim, ó, não tem como. Pessoa que é sincera e tudo mais, ela, assim, não consegue. Se realmente está em busca de um Deus infinito, criador de tudo e todos, jamais pode adequar e aceitar esse tipo de ciência como absoluta, né? Não faz o menor sentido. Lembrando que, para encontrar a verdade genuína, esse tipo de conhecimento normalmente não está nas grandes mídias, tá? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e não é Deus, né? Justamente o inimigo que está por trás dessas informações que é divulgada aí na maioria das escolas, universidades e afins, tá? Então não é tão simples, né? Só que esse argumento de que a falta, né, que eles falam, não, a Bíblia não é passível de crédito, porque não tem todas as provas. Em contrapartida, esses mesmos cientistas, se é que a gente pode falar assim, eles consideram verdades como absolutas, como a teoria do Big Bang, sendo que não tem um mínimo de provas para isso, né? É algo completamente deslocado. Então, assim, qual a lógica? Qual que é a verdadeira ciência nisso? Não faz o menor sentido, né? Tanto é que eles têm, inclusive, vários furos em tudo isso. Não é
Não é objetivo de falar especificamente disso hoje, ou da evolução, né? A gente vai ter aulas para isso posteriormente, mas, assim, isso é completamente... não tem a menor coerência. Dizem, né, que era de 14 bilhões a idade do universo, agora já estão falando 26 bilhões, sendo que eles não conseguem determinar a posição de nada, assim, com precisão, e cada hora fala uma coisa. Então, assim, para o bom entendedor, a gente... Peraí, será que isso é verdade? Será que tem condição disso ser a verdadeira verdade? Não faz o menor sentido, né? Da mesma forma, o evolucionismo. Quantos furos tem nessa teoria? E o mais engraçado, assim, que isso é ensinado como uma verdade absoluta. Tem vários furos aí, tem espécies que até hoje os cientistas e os biólogos não catalogaram, entendeu? Como a gente tem espécies aí que está até hoje aí sendo descobertas. Como que eles podem falar isso? Tem o famoso mistério do elo perdido, né? As transições, né, entre macaco e supostamente homem, que é a coisa absurda. A gente vai falar isso com detalhes mais para frente, né? Dos outros. Mas, assim, como que eles podem falar que é algo verdade absoluta e negligenciar a Bíblia, sendo que a Bíblia tem muito mais prova do que isso? Então, isso daí não passa de bandeiras, não passam de partidarismos, o que não tem nada a ver com a verdadeira ciência. Tá? Então, assim, a Bíblia, né, ela, diferente de todas essas falácias que a gente falou aí, e também é uma questão de bom senso, de racionalidade para os bons questionadores, aqueles sinceros mesmo que estão em busca da verdade genuína, a gente vê várias dessas provas. Até hoje aí a gente encontra, né, manuscritos no Mar Morto, a gente falou anteriormente, profecia de Daniel, a questão dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, foram descobertos agora, né, perto aí de 1950, que corroboram várias histórias da Bíblia de milhares de anos atrás. Nenhum outro livro tem isso. A profecia de Daniel, um livro escrito há mais de cerca de 2.000 anos, que a gente pode comprovar através desses manuscritos, né, e de vários outros achados que a gente sabe que foram escritos, né, nesse tempo. E lá, há tanto tempo, já falava de impérios que viriam posteriormente. Então, lá em meados de 600 a.C., Daniel profetiza que viria Babilônia, que viria Medo-Pérsia, que viria Grécia, que viria Império Romano, sem ao menos conhecer. E isso está testificado. É como se a Bíblia tivesse sido escrita lá naquele período, ficasse guardada, e hoje a gente tem acesso a essas informações de forma clara, evidente, que salta aos olhos, e isso não é divulgado à tona. Por isso que eu tento trazer isso, porque quando eu vejo isso e vejo que as pessoas não têm essa dimensão, é algo que, assim, essa é a verdadeira ciência que a gente está falando. A Bíblia é a verdadeira ciência, a verdadeira verdade, né? Lembrando que eu não ganho nada para isso. Quando eu fui ateu, eu também questionei a respeito da Bíblia. Eu estava a fim de encontrar a verdade, seja o Corão, seja a Veda, seja a Bíblia, seja o que for, entende? Então, não tenho nenhuma, assim, eu sempre fui muito aberto com tudo isso, e hoje eu não tenho dúvidas que a Bíblia é a verdade, inquestionável, né? Isso é ciência, tá? Só que, infelizmente, não é o que ocorre na ciência, né? Infelizmente. Então, para a gente entender um pouco melhor isso, vamos trazer aqui algumas outras achados importantes, né? O biólogo ateu Richard Dawkins fala que a fé é a grande saída pela tangente, a grande desculpa para evitar a necessidade de se procurar, encontrar e avaliar evidências. Só que a falta de evidências é justamente nessas teorias que a gente citou aqui. Muito pelo contrário em relação à Bíblia. Então, assim, a gente vê que a ciência que é testificada está no topo deste mundo, não é uma ciência verdadeira. Então, é por isso que a gente tem que ter um certo discernimento em relação a isso e pedir que Deus abra os nossos olhos, tá? E que não é tão simples assim. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Flinders Petrie. Ele é um arqueólogo muito importante nas construções ali, nas escavações, né, das pirâmides, dos templos de Gizé ali do Egito. Ele, cerca de 1980, em meados ali daquela época, esse arqueólogo britânico, né, ele fez ali muitos achados no sítio
Arqueológico de Israel, sudoeste ali de Jerusalém. E ele mesmo desenvolveu um método de datação, que a gente pode ver aí nessa figura, né? É como se fosse, assim, camadas por camadas. E aí, com isso, ele pode diferenciar diferentes períodos e fatos bíblicos, inclusive, observando e registrando as diferenças na forma, na textura, na pintura da cerâmica, né? E tudo isso daí até hoje é utilizado por vários outros arqueólogos. Então é muito interessante ver como que a verdadeira ciência não somente encontra, mas comprova de forma irrefutável os achados da Bíblia, né? Isso daqui a gente está falando de ciência, da verdadeira ciência, né? E é muito bacana isso. E isso permitiu que várias outras descobertas foram feitas, né? Diversos estratos sedimentares ali do passado de Israel foram encontrados. Até hoje ali tem a antiga cidade de Davi, que ainda está sendo escavada lá, né? A gente vê aí, é muito interessante tudo isso, né? Muito bacana mesmo. Outra descoberta bacana que teve foi essa realizada ali também no território de Israel e que remonta a cerca de 3.000 anos, tá? Esses arqueólogos da Universidade de Tel Aviv começaram a escavar ali um campo de mineração em meados de 2013, ou seja, bem recente, e fizeram ali várias descobertas importantes, como as prováveis ruínas de estruturas e portões fortificados que atribui-se à época do rei de Salomão. Isso aí foi, assim, isso daí seria mais ou menos há 3.000 anos, né? Ali no clima árido do Vale de Tímina, em Israel, que, assim, encontrar tudo isso é realmente muito incrível, tá? E as datações ali de radiocarbono de alta precisão conseguiram identificar excrementos e outros materiais orgânicos que datam ali desse 10º século antes de Cristo, conforme o National Geographic falou. Só que passar em History, o National Geographic, é muito raro esse tipo de informação, né? A gente sempre tem que estar ali questionando, mas passou inclusive nesses famosos canais aí, tá? Remontando aí histórias já descritas na Bíblia, justamente no mesmo lugar aí que se fala, né? Então, assim, é muito bacana tudo isso daí, corroborando mais uma vez a história da Bíblia Sagrada, tá? Então, assim, será que, falando agora da arca propriamente dita, será que isso daí foi uma lenda que a Bíblia inventou? Será que a arca de fato existiu? Será que... Como é que é isso daí, né? Tem esse livro aí, esses autores, Henry Morris e John Whitcomb, eles são os autores desse livro, e a tradução ao pé da letra aí, né, seria mais ou menos o dilúvio de Gênesis, né? Um registro bíblico aí e as suas implicações científicas, tá? Eles chegaram a conclusões muito, muito interessantes, tá? Eles chegaram à conclusão que, segundo os relatos da Bíblia, que corroboram e pode ser verdade, a gente vai ver à frente que é, né? Que poderiam entrar na arca até cerca de, mais ou menos aí, 35.000 animais, pelo tamanho, né? Os 300 corpos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Então, assim, nesse livro é muito bacana a gente entender e ver isso na prática, né? Como que vem aí a imaginação, a gente imaginando como é que poderia ser isso daí, eles, através de cálculos e evidências científicas, entenderam tudo isso daí. Então, é muito, muito legal, né? E aí, Ale, como é que tá aí? Pessoal, aí estamos com 98 pessoas na live. Olha só, que bacana. O YouTube não mostra o certo ali, mas pode ter certeza que tem mais de 100 pessoas na live. Se a gente contar as famílias, né, que estão assistindo, os casais, passa de 200 pessoas, né? É muito bacana essa ferramenta aí, né, que a gente tem para levar, né, a palavra do Criador para esse monte de gente, né? Então, que o Criador abençoe cada um que está na live. Muito obrigado aí a todos vocês. Galera, se inscrevam no canal do Irmão Lee. O link está fixado nos comentários, está escrito Guto ali, tá bom? Então, só clicar e se inscrever, beleza? Você vai ter mais um excelente canal aí para estar acompanhando também. O Irmão Lee está começando o canal dele agora. Eu acho que está ali com 50 pessoas. Então, se inscreva também, beleza? Então, o Irmão Lee faz uns recortes,
tá postando uns vídeos lá. Você vai estar acompanhando o canal desde o início. Isso é muito bacana. Ok? Tá contigo, irmão Lee? Aparecendo pausa de comercial, né, irmão Lee? Não, que isso. Tamo junto, irmão Lee. Vamos continuar. Então tá. Então, esses autores falavam a respeito da Arca de Noé, né? E aí, 35 mil animais até poderiam ser colocados aí, segundo os cálculos dele. E aí, olha que interessante. Um empresário aí americano chamado Kenneth Alfred Hahn, que é o Ken Hahn, que é o mais conhecido, né? Ele é de 1951. Ele quis fazer uma espécie de arca, né? E chama-se Encontro com a Arca. Hoje está lá em Williamstown, em Kentucky, nos Estados Unidos, que foi inaugurado em 2016. E é como se fosse uma representação da arca verdadeira, nas medidas, né? A gente consegue ver aí na figura aí que é realmente enorme, enorme mesmo, tá? Teve um custo aí de aproximadamente 120 milhões de dólares, segundo algumas fontes, não dá para a gente precisar isso com toda certeza. Cerca de 5 andares aí de altura e seu comprimento equivale a um campo de futebol, segundo algumas fontes. E ela é bem similar à da Bíblia, que seria de 300 côvados de comprimento, ou seja, cerca de 150 a 156 metros. Então, assim, a gente vê aí pelo tamanho das pessoas aí que realmente é bem grande, sabe? 50 metros de largura e 20 de altura. Então, assim, é algo bem grande, tá? Bem grande mesmo. E aí, o que acontece? Ele, com alguns outros amigos, né, que é o Mike Zovat e o Mark Lowe, eles querem também construir também uma réplica perfeita de uma aldeia israelense da época de Jesus, uma torre de Babel e outras réplicas, como, por exemplo, que remonta às 10 pragas do Egito, descrita lá em Êxodo. Então, assim, tudo isso daí é bem bacana. Para a gente entender um pouquinho o tamanho disso daí, né? Sim, dá uma dimensão melhor para a gente. Lembrando que isso daí, eles gastaram cerca de 8 mil metros cúbicos de madeira, ou seja, é muita madeira. E a gente pode ver aí na imagem aí que, assim, é muito bonito o barco, né? Muito bonito. E aí a gente consegue entender que realmente caberia aí 35 mil animais aí facilmente, tá? Mas afinal de contas, é lenda ou é verdade? Ou é... Como é que a gente tem provas disso daí ou não? Tá? Então, assim, aí a gente entraria e falaria um pouco desse autor, né? Na verdade, atribui-se que ele é um enfermeiro americano, tá? Que é o famoso Ronald Weldon White, mais conhecido como Ron White. Ele é um estudioso amador, buscou, por vontade própria mesmo, fazer várias investigações das histórias bíblicas, tá? Incluindo a Arca de Noé. Justamente por não ser um historiador renomado, ter título, né, de historiador, arqueólogo, ou ser aí, da ciência tradicional, né, muitos dos seus achados acabam sendo desqualificados. É justamente por isso. E aí cabe a gente, como sincero, questionador e bom senso, entender se é ou não, sempre pedindo a orientação de Deus. Novamente, relato, né, que a ciência verdadeira precisa que a gente avalie de forma, assim, correta se as hipóteses, se é verdade ou não. E a gente vai considerá-las ou não. Se Ron fala as coisas que fazem sentido, mostrando provas, beleza, pode ser uma hipótese muito verdadeira. Agora, se ele fala balela, se não traz argumentos nem provas, a gente desconsidera. Da mesma forma que eu falo aqui, né? Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, a gente tem que investigar. Será que o que eu estou falando faz sentido ou não? Vamos investigar por conta, né? De forma sensata, pedindo orientação a Deus. Esse é o objetivo, né? Então, assim, a mídia como um todo fala que ele acaba sendo uma espécie de impostor que forjou provas, etc. Mas a gente vai entender muito bem aí que não é bem isso, não. Tá? Uma curiosidade, irmão Lee, uma curiosidade sobre a Arca de Noé, que quase todo mundo pensa assim que entrou só um casal de cada espécie de animalzinho ali, né? Um casalzinho, né? Um casalzinho de pombinha, um casalzinho ali de
de cavalo, de vaquinha ali, mas na verdade não foi. Na verdade foi 7 pares de cada espécie. Né? Se a gente for ler Gênesis 7, o Criador fala assim, ó, de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Então, 7 machos e 7 fêmeas de cada espécie. Mas daí dos animais que não são limpos, daí sim 2, o macho e sua fêmea. Então, teve um estudo da Universidade, como que é o nome? Leicester, do Reino Unido. Eles realizaram vários cálculos e calcularam que na arca, por causa do tamanho comunal dela, ela poderia transportar mais de 70 mil animais. Bacana isso, né? Pode continuar. Se não me engano, nesse estudo ainda fala sobre 3 variáveis da produção da arca a respeito de estabilidade, força e desempenho, que seria como se fosse um triângulo, que se, por exemplo, se ela fica muito grande, acaba perdendo ali na questão de desempenho, ou estabilidade, se é muito diferente. Tipo assim, inafundável. O pessoal achou que era o Titanic, que não ia afundar, né? Uhum. que seria inafundável. Mas foi a arca. Inclusive, o porta-aviões mais poderoso do mundo, que é dos Estados Unidos, ele foi baseado com os estudos sobre a Arca de Noé. Pode estar tendo um temporal absurdo, ele nem balança. É uma coisa assim, perfeita mesmo. Eles aplicaram nesse porta-aviões, que é um monstro do navio, né? Exato. Muito bem colocado, e é exatamente isso daí. E aí, só por isso, a gente já fala, peraí, como que um livro lá do passado vai falar uma coisa há mais de 3 mil anos atrás que até hoje é usada? Isso daí não tem como ser não sobrenatural, né? Nossa. Enfim. Então, assim, com todas essas... Por isso que o que a gente tem que fazer é juntar todas essas provas e avaliar. Será que a gente tem que refutar, jogar isso fora? Ou a gente tem que comprovar, independente do que as outras pessoas digam? Lembrando que o mundo jaz no maligno e o que o inimigo mais gosta e faz é enganar. Então, né, não vamos achar que essas verdades vão vir à tona aí facilmente, tá? E assim, ó, tem que ressaltar que, ainda que os livros, os professores, né, os seus professores aí, falem que milagres não existem, que isso daí é um conto do carochinha, isso daí é uma lenda, né? Você é simplesmente uma ameba evoluída e que a Bíblia não faz sentido, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai escolher ficar do lado do professor, ou a gente vai escolher estar do lado da Bíblia. Isso daí é uma escolha pessoal, tá? Enfim, o fato é, Ron White encontrou aí na verdade, investigou, né? Quem encontrou primeiro foi um soldado que visualizou essa formação rochosa que a gente pode ver aqui, ó, nessa região, tá vendo aqui, ó? Isso daqui seria uma formação rochosa peculiar. E aí ele viu isso lá de cima. Poxa vida, isso daqui parece não ser natural. Parece ser algo que, independente de já estar petrificado, parece ser algo diferente. Destoa de algo, assim, natural, né? E aí, Ron White foi investigar, né? Muitos achados compatíveis ali com a história de Arca de Noé, ele acabou encontrando, né? E a gente pode ver ainda hoje. Primeira coisa é que está próximo ao Monte Ararat, como diz a própria Bíblia, né? Que ela pousou, né? Pairou ali sobre as montanhas próximas ao Monte Ararat. Então, essa é a primeira curiosidade, coincidência. Será que a gente pode falar isso, né? Isso daqui, a imagem assim é meio ruim, mas porque foi em meados de 1980 e 70 que foram feitas essas expedições, mas são algumas pessoas aí tentando rastrear ou algum prego, metal e provas de algo humano nessas formações petrificadas. Isso daqui é Ron White, né? Ao lado do que seria algumas pedras para estabilizar a arca, e isso daí já tem um tempo, né? Assim, são muitos. Isso daqui, evidentemente,
isso daqui foi feito pelo homem, né? Não tem pedra furada dessa forma, né? E aqui tem vários achados aqui de cruzes que representariam a própria família de Noé, né? Eu não vou entrar em todos os pormenores disso daqui. Nossa, isso é incrível. É incrível. Parece tipo uma âncora, né? Teria vários dessas aqui para estabilizar o barco por baixo, né? E eles encontraram várias dessas. E não somente nessa pedra aqui, que tem várias dessas cruzes aqui, né? Essa maior representaria o próprio Noé, né? Mas muitos outros achados que eu poderia ficar falando aqui. É muito, muito bacana mesmo. Tudo isso nessa região, inclusive, né? Tem uma cidade ali que atribui aos descendentes de Noé, né? O nome de Nissim, se não me engano. Então, assim, muito, muito bacana mesmo. Esse daí seria uma esquematização do Monte Ararat, né? E aí, em Gênesis 8:7 fala que no 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas do Ararat. Eu já perdi noites de sono tentando achar a arca no Google. É essa mesma aí. No Google Earth, mas não é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas aí, o que acontece, ó? Essa daí é uma imagem um pouquinho de cima que a gente pode ver um pouquinho melhor ela, tá? Informação realmente bem assim, singular. Não tem isso daí em outros lugares do mundo. Isso daí não é algo natural, né? Essa formação. Aqui, ó. Aqui seria a fronte, né? Aqui seria a estrutura. Isso aqui parece realmente um barco, né? Muito grande aqui, ó. As estruturas. Claro, com certeza, um barco. A natureza não cria essas formas aí. Pois é. E aí é muito bacana mesmo. E aí, esse estudioso, John Paul Gardner, que é um geofísico, ele fez alguns experimentos e achados aí junto com Ron White, e aí ele mesmo disse, né? Ele mesmo chegou a... Eles perguntaram para ele, o que você acha aí desses achados, né? Eles utilizaram ali aquelas pesquisas de radar que eu falei, né, para mapear ali todo o sistema. Utilizou uma técnica tipo sonar de navios, né, que utiliza aí para ver o fundo, o leito dos oceanos. E aí ele mesmo disse, isso não é o que você esperaria ver em um sítio se fosse apenas um bloco sólido de rocha ou um acúmulo de detritos aleatórios do fluxo de lama, né? Declarou esse Jones, esse Paul Gardner aí. E aí, ele falou, esses resultados são o que justamente você esperaria ver se fosse um barco feito por homem que atendesse aos requisitos bíblicos da Arca de Noé. E aí, pasme, né? Além de tudo isso daí, desses achados, porque eles encontraram matéria, quando eles fazem essa varreção aqui, eles encontram por dentro aqui desse material petrificado, compostos muito orgânicos, que falam a favor de compostos de carbono, né? Que é muito prevalente nas madeiras, né? Que justamente é como descreve a construção de um barco. Então, assim, somente corrobora tudo isso daí, tá? Tem algumas imagens aqui um pouquinho melhor, isso daqui seria a frente, né? Lembra aqui até aquela imagem do Titanic. Enfim, mas aí seria isso daqui, ó, seria a disposição de prováveis madeiras, uma ao lado da outra aqui, né? Mas isso, obviamente, petrificado, né? E, assim, lembrando que isso daí tem mais de 3.500, quase 4.000 anos. Então, não espera-se ficar... Tem por dentro também umas imagens, né, irmão Lê? Tem sim. Aqui eu tô mostrando... Muito assim, massa isso. É muito bacana. Isso daqui eu tô mostrando, assim, obviamente, de forma simplória. Ele mesmo já foi lá várias vezes. Ele já fez vários vídeos. Poderia falar aqui muito tempo, mas para o bom entendedor, isso daí já basta, né? Isso daí é uma espécie de madeira endurecida aí que o próprio Ron White achou lá, tá? E aí, para variar, a mídia fala que isso daí foi forjado, não foi achado, e que isso não é de lá, e etc, né? Mostrando que, assim, ó, essa madeira seria, né, algo que comporia a própria Arca de Noé, né? Lembrando, ao mapear isso daí, olha aqui, ó, eles fizeram um estudo bem bacana mesmo e tudo mais. As medidas coincidem com as medidas que estão descritas na Bíblia, irmão Ale.
Sabia disso? Nossa, impressionante. Os caras tiveram um trabalhão, hein, com essas medidas aí. Não, Olha o pois tamanho. Galera, olha o tamanho que era a arca, galera. Meu Deus do céu. é. Não, e assim, ó, lembrando, por que que alguém com uma equipe, apesar de ser uma equipe assim amadora, mas que tinham respeitados cientistas nas áreas aí, né? Não era nenhum assim presidente da Royal Society ou alguma coisa assim que saiu, nossa, até hoje divulgando, não. Mas assim, isso daí foi uma pesquisa séria que eles fizeram. Por que que eles Sim. iriam gastar a vida? E se arriscar aí também nesse local aí. Exatamente. Por quê? Por que que alguém faria isso em sã consciência, né? Então, assim, são várias provas que a gente vai juntando, né, que faz parte da metodologia científica, da verdadeira ciência, da gente analisar. Poxa, será que isso realmente é arca? Parece-me muito que é, tá? Então, isso daqui não sou eu que estou dizendo, né? Isso daqui, eles encontraram, além desses arcabouços aqui, encontraram matérias orgânicas no fundo, ou seja, excrementos, né, de animais. Há relatos de que até pelo de gato foi encontrado ali, né? Mas, para variar, a ciência vai falar que isso daí foi forjado, enfim. Né? A gente está vendo. Esse local aí é propício para preservar as coisas, porque é seco e faz muito frio, né? Faz muito frio. Quase não chove aí. Eu nem sei se chove nessa região. Pois é. E aí é o que eu vejo. Ao meu ver, né? Por mais que a ciência, a pseudociência, as mentiras aí tentem ocultar tudo isso, eu vejo que Deus tem um cuidado e que o fato da gente estar transmitindo isso, mostrando a pessoas e sinceros, está remotando e somente corroborando a história da Bíblia, né? Por quê? Ainda que eles tentem falar que não é verdade, nós estamos vendo aqui, e para o bom entendedor, isso daí é muito interessante. As medidas aí que eles fizeram, né? Tudo direitinho, foi estudo bem bacana, sabe? E assim, isso é divulgado? Isso você aprende na escola? Isso você aprende na universidade? Não. Daí você não aprende isso. Aprende na mídia? Quem que está falando sobre isso? Não aprende. Na época, né, em meados aí de 1980, na verdade em 77 mais precisamente, ele chegou a dar entrevista, né? Com esses achados, com todas essas coisas aí que ele fez. Só que, depois disso, apesar de ter sido divulgado em várias fontes, isso daí acabou caindo meio que no esquecimento. Mas antes de cair no esquecimento, até as autoridades lá, alguns, não sei se era general, né? Alguns representantes de Estado, autoridades, admitiram que era a Arca de Noé. Eles também. Então, assim, isso não é só do Ron White. Por isso que a gente tem que juntar as provas e falar, poxa vida, por que que o rapaz, né, ele era aí mais novo, né, ele já faleceu, se não me engano, em 2006, eu acho, mas por que que ele iria fazer isso, sendo que todas essas pessoas aí também corroboraram tudo isso, e hoje a maioria, se não quase 100% dos historiadores e arqueólogos modernos, falam que ele era um impostor. Então, esse general e todos os outros aí também estão falando mentira. Por quê? Né? E aí, assim, fica aí, né, pra gente pensar, tá? Essa imagem aí é uma imagem de uma madeira encontrada por White, né? E talvez esse pedaço aí de madeira fosse uma madeira da própria arca. E aí eles cortaram, viram que estava petrificado, tem um pouquinho assim até de espécie de cola aqui, né? Aquela tá mais endurecida, mas aqui é como se fosse uma espécie de cola, ou tipo zircão, né? Enfim, talvez essa madeira que todos vocês aí estão vendo, o próprio Noé tenha utilizado. Tem noção o que é isso? Saber que ele colocou as mãos aí, nossa, dá uma sensação, nossa, muito boa. Pois é, então assim, pessoal, olha só que bacana, olha só que bonito, né? É bem provável
se toda essa história estiver correta, né, e temos provas que parece sim, que isso daí seja uma madeira que talvez Noé utilizou. Olha só, corroborando a história aí de mais de 4.000 anos atrás. Se isso daí não é provar a veracidade histórica e a Bíblia está acima de qualquer outro livro, fonte histórica, eu não sei mais o que é. Entendeu? Isso é a verdadeira ciência, isso deveria ser. Por que será que os cientistas aí não investigam a fundo isso? Eles fizeram aí, o White com a sua equipe, vários achados, testaram aí o índice de carbono desses achados, tudo comprovando que era madeira, vários achados feitos pelo homem. Então, assim, temos provas que é para mais de metro, só que, infelizmente, não é muito divulgado. E o meu desejo é que vocês entendam isso aí, né? Aí, então, vocês falam, então tá certo. Irmão Lee, então vamos descobrir isso. Vamos fazer a mala, pegar o avião e ir para lá. Eu tenho condições e vamos. Meu pai mora na Turquia, a gente dá um jeito. Beleza, vamos para lá. Só que hoje, essa região aí, não é qualquer um que pode entrar. Ela é meio que dominada e você precisa de várias autorizações. Não é tão simples você chegar lá e fazer estudos, né? Então, assim, isso acaba sendo um empecilho para a gente corroborar uma pedra, uma suposta pedra. Será que realmente só se trata de uma pedra ou a gente que sabe de tudo isso? Por exemplo, né? Turquia não é um país originário, assim, cristão, vamos dizer. Será que há interesses por trás disso? Né? Estou levantando a hipótese aqui, não sei. Então, por que qualquer pessoa, amador tipo Ron White, não pode ir lá? Então, é uma forma de prepotência você simplesmente negligenciar os achados dele e escutar qualquer pessoa falando, não, isso daí é mentira, bola para frente, a Arca de Noé não é essa, e não é assim. Isso não é ciência, não é assim, né? Mas a gente vê que, de fato, não é isso que acontece. Então, é isso aí, né? A questão é por quê, né? Por quê, irmão? E aí, vamos falar, então, rapidamente aqui de Pôncio Pilatos. Será que ele existiu? Será que é mentira? Será que é mais uma história da Bíblia? Como é que a gente sabe disso aí? Na Bíblia, em Lucas 3.1, né, fala o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, descrevendo de forma clara que Pôncio Pilatos era uma espécie de prefeito, governador, né? Volta a dizer que naquela época não tinha divisão dos 3 poderes como a gente tem hoje, legislativo, executivo e judiciário. Era um sistema um pouco diferente, era império, né? Então, por isso que ele era como se fosse um governador-prefeito. Algumas partes da Bíblia pode utilizar como governante, governador, prefeito, para a gente entender, né? O bom entendedor faz isso. Então, seria isso. A Bíblia fala isso. E antes da Bíblia, não tinha muitas outras fontes que falavam de fato que Pilatos existia. Lembra que eu falei que a gente utilizava outras fontes, como Heródoto, Flávio Josefo e etc. Poucos desses citaram Pôncio Pilatos. E, por vezes, até essas descobertas que a gente vai falar aqui logo à frente, Pilatos era negligenciado e falado que era mais uma invenção da Bíblia. Ah, não, isso daí a Bíblia está inventando. Isso daí não existiu de fato, esse homem, né? Só que aí, né, a Bíblia fala nele em algumas outras vezes, Mateus 27 e 26 também fala que Pilatos soltou Barrabás, né, entregou Jesus para açoitar, e os cristãos conhecem bem, mas a história tradicional, não. Né? Então, aqui, ó, 26 e 27, fala, né, que soltou Barrabás, e a gente sabe de antemão que foi ele que colocou Jesus para ser crucificado, né? E aí, esse imperador, o Tibério, né, que está aí na foto, Tibério César, ele teria governado, né, o Império Romano lá, por volta aí de 14 depois de Cristo, até sua morte ali 37 depois de Cristo, aproximadamente, assim, segundo algumas fontes, né? E aí, Antônio Frova, que era um expedicionário,
esse estudioso aí, que é o Antônio Frova, que a gente pode ver, em 1961, ele descobriu em Cesareia Marítima, que a gente vê aí na imagem, que é uma cidade romana muito fortificada, importante naquela época, né? Encontrou nessa cidade uma placa de Pôncio Pilatos. Então, assim, a gente observa que, e aí, nessa época aí de 1960, tudo mudou. O que antes era uma lenda para a história tradicional, a gente observa que é verdade. Mais uma vez, a história bíblia está correta. Então, ele encontrou ali uma placa de 82 centímetros de largura, por mais ou menos 68, que estava descrita Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério, ou seja, o maioral, né, que era o imperador naquela época. Então, assim, antes da própria história tradicional acreditar, pelo contrário, ela negligenciava, a gente observa que a Bíblia já sabia de antemão. E aí a gente só tem duas hipóteses. Ou a Bíblia é um livro que está acima da história, né? Ou ela está blefando e está acertando tudo. Não tem condição. E a gente vê que não tem como ser blefe. Né? Isso daí é a própria ciência, é a própria verdade, né? Que é a Bíblia. Por que eu falo que não é blefe? Porque tem várias provas, não é essa só. Né? A gente vê aí de forma clara como que a Bíblia demonstra tudo isso, né? E além disso, volto a falar, outro objeto, há cerca de 70 anos, trouxe outra inscrição que diz a respeito de Pilatos. Isso daí foi publicado por um artigo publicado no Israel Exploration Journal, que é como se fosse um fórum acadêmico interdisciplinar para pesquisas arqueológicas, históricas e geográficas vinculadas a Israel ali e seus arredores. E aí ele publicou esse artigo. Qual artigo que seria esse daí? Seria o anel, o próprio anel, né, que atribui a Pôncio Pilatos. Essa inscrita aí, ela é um anel grego, né? A escrita aí é em grego. É como se os funcionários romanos, ou talvez o próprio Pilatos, utilizasse para selar, né, e marcar que era o governador, estivesse dando aval a alguma carta, algum pergaminho, alguma coisa assim, né? Eles derretiam a cera ou era uma argila ali, depois prensavam um anel em cima e ficava a marca do anel, né? Pois é. Mas olha isso, que bacana, olha que bonito. A gente vê não somente uma pedra, mas um anel. Talvez a gente encontre outras provas aí, há mais de 2000 anos, sendo que nem a história tradicional sabia disso. Não tem como Por isso que eu amo a arqueologia. A arqueologia é fundamental, né, para a história. Pois é. E a verdadeira arqueologia, porque também na arqueologia tem as nuances, né? Então, assim, meu amigo, se tu é sincero, se tu é um questionador que está em busca da verdade, olha só, a gente tem mais do que provas, além daqueles livros que eu citei, de toda a dificuldade, 1600 anos, 40 autores diferentes, época diferente, Templo de Salomão, ora na ilha de Patmos, igual João, assim, tudo isso, todas as provas que a gente vê, assim, ainda que seja difícil de encontrar, não passe na novela das 8, no Fantástico, na grande mídia, né? A gente vê de olhos vivos aí que isso daí é a verdadeira verdade. Contra isso daqui não há argumento, né? Tanto é que depois que foi descoberto a pedra de Pôncio Pilatos e o anel, aí eles começaram a acreditar. Mas a Bíblia não. Sendo que a Bíblia já falava isso. Então, assim, isso de fato não é ciência. Isso é um partidarismo com viés antibíblico. E esse tipo de viés não encaixa para a verdade, para o bom, sincero, bom questionador, né? Então, é mais ou menos por aí. Muito estranho, né? Os caras confirmarem a existência de um personagem bíblico
mas os caras não acreditam na Bíblia. Mesmo assim, não acreditam na Bíblia. Pois é. Muito estranho isso. Não, É uma coisa não, meio diabólica. exatamente, Totalmente. o Ale. Não somente não acreditam, mas era só a Bíblia. Porque assim, a Bíblia poderia falar e às vezes em outras culturas já falar isso. Ah, não, isso daí não é a Bíblia que está falando só. Tem várias outras culturas que falam isso. O Corão às vezes falava, o Vedas, mas é só a Bíblia. É. Não tinha alguma outra coisa para plagiar ou fazer diferente. Era só a Bíblia. Pois é. Então, não tem como a gente desacreditar, né? É somente se a gente fechar o olho e negligenciar isso aí. Tem Que um, muitas tem pessoas. um arqueólogo que, apesar ele nos atacar muito, né? Eu acho o trabalho dele incrível. Eu sei separar as coisas, sabe, irmão ali, galera do chat, né? Que é o Rodrigo Silva, né? Ele é da igreja. Agora me fugiu o nome da igreja lá. É Mormon? Não sei se é Mormon. Adventista, isso. Né? Mas ele mostra no canal dele assim várias descobertas arqueológicas que confirmam a veracidade da Bíblia também, né, irmão Lee? Sim. Ele tem muitos vídeos e conhecimentos bacanas mesmo. Né? Ele é um arqueólogo, né? Mas ele, Pois por é. exemplo, não acredita nos achados do Ron White. Aí que vem a questão, né? Eu também não sei, estou questionando de forma sincera. Será que ele tem total liberdade para falar tudo aquilo que ele pensa? Não sei. Com certeza não. Pois é, aí que tá. Mas, enfim, o objetivo aqui é que eu traga essas informações e as pessoas tirem suas próprias conclusões. Eu não estou importando em a pessoa, forçar a pessoa a fazer uma coisa ou outra, acreditar isso. Estou trazendo fatos e os argumentos aqui que a gente vê, as provas da Bíblia Sagrada. Né? Para o bom Verdade. entendedor, meia palavra basta. E aí, eu já encerro aqui com a frase do Dr. Nilson Glick, que seria a maior autoridade em arqueologia israelita. O que ele diz? Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse qualquer referência bíblica. Dezenas de achados arqueológicos foram feitos que confirmam em exato detalhe as declarações históricas feitas pela Bíblia. E da mesma maneira, uma avaliação própria de descrições bíblicas tem geralmente levado a fascinantes descobertas no campo da arqueologia moderna. Então, assim, não é o irmão Alê, não sou eu, é a maior autoridade de arqueologia israelita que diz. Então, assim, aí que vem. Será que Richard Dawkins, aquele biólogo, está falando verdade ou é ele que está precisando rever os conceitos? A fé é a grande saída pela tangente? Será que é a gente que está tendo fé por si só, sem nenhum achado, né? Ou é eles que têm evolucionismo e afins e são contrários à Bíblia? Fica aí a dúvida, né? Fica aí o questionamento, porque isso é a verdadeira ciência. Então, assim, a Bíblia, ela é um livro diferenciado. Não há o que a gente... cada dia que passa, não tem prova. Ah, não, a Bíblia falou ali Pilatos e é o contrário. Não foi Pilatos. É mentira. A Arca de Noé não existe. Foi uma lenda. É justamente o contrário. Pode passar 1000 anos, pode parecer que não tem mais provas, mas é aí que a gente encontra. Não foi assim com os pergaminhos do Mar Morto? Lá na época lá que Israel estava passando por enorme dificuldade, encontrou justamente os manuscritos no Mar Morto, numa caverna, em Qumran. Então, assim, cada dia que passa pode ser o que for, é aquilo que Churchill falava. A verdade é inconvertível. As pessoas podem tentar e o inimigo pode tentar fazer de tudo, mas a Bíblia está acima de qualquer outra coisa. Então, para encerrar, como famoso personagem da Revolução Americana de 1776, Patrick Henry, falava, a Bíblia é o mais valoroso entre todos os livros que já foram impressos. Eu encerro aqui e digo que a gente continua e agradeço a atenção de todos por aí. Que live bacana! Caramba! Olha, uma das melhores lives que a gente tem aqui no canal a partir de agora, hein, pessoal? Então compartilhem, né? Já estão convidados para a próxima participação do irmão Lee aqui no canal. Então clique agora aí, já se inscreva, não perca tempo. Beleza? Irmão Lee,
Muito obrigado, né? Quero agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar recebendo, né, o irmão aqui no canal. Esses fatos históricos levam muitas pessoas a questionarem, né, o porquê, mas por que eu não acredito em Deus? Você tem até fatos históricos, arqueológicos, né, tantos estudos, né? Assim como o irmão Lee, né, já foi ateu, né, e questionou, as pessoas têm que fazer o mesmo, né, para encontrar a verdade, né? E hoje em dia o irmão Lee é uma ferramenta super usada na mão do Criador, né? Muito massa. Irmão Lee, muito obrigado, né? Vou passar a palavra para o irmão Lee, dar os seus adendos finais. Irmão Lee, muito obrigado. Está contigo a palavra. Então, pessoal, agradecer sempre, acima de tudo, Deus, não a nós, nada. É a Deus que permite a vida e o conhecimento e a oportunidade. E a todos vocês aí que estão buscando também de fato e de coração, com certeza encontram a sabedoria que provém dos altos céus. Continuem firmes em busca da verdade, e a gente já tem provas suficientes para entender que a Bíblia é sim, de fato, a verdade, né? Por isso que a gente transforma e é transformado todos os dias. E agradecer a oportunidade, meu irmão Alê, falar que o assunto mais importante, né, é a Bíblia, aquilo que está ali dentro, né, que fala de Jesus, do verdadeiro Deus, né, e o Messias, que nos ajuda a prosseguir aí dia após dia. Lembrando, então, que outros canais muito importantes, como o canal do Evangelista Flávio, o canal do Caminho Estreito, que inclusive está tendo uma live muito importante agora, que a gente já vai migrar para lá, né? E é isso. Quero agradecer a todos e pedir que Deus possa abençoar cada um de vocês. E obrigado aí por estarmos juntos aí mais um dia. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima, irmão Lee. Até, irmão Ale. Até. Valeu. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos com Deus. Toda honra e glória somente ao nosso Criador. E a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Valeu!